Olá, seja bem-vindo a mais um programa transmitido pela Web TV Catedral. Hoje falaremos do capítulo 3 do documento 107 da CNBB, Iniciação à Vida Cristã, um itinerário para formar discípulos e missionários. No primeiro capítulo, tivemos uma fundamentação bíblica com o texto de João 4, versículo seguinte, o Evangelho da Samaritana. No segundo capítulo, vimos a história do passado sem desvalorizá-la e a necessidade de vivermos no presente e levarmos não uma pastoral de manutenção, mas uma pastoral que gere discípulos e missionários na vida da igreja. O capítulo 3 tem o sentido de iluminar, discernir como a igreja. Este capítulo, ao meu ver, um simples sacerdote, é o centro de todo este documento. Por quê? Porque ele dá todo um sentido teológico ao que é a iniciação cristã. Ele já começa a iniciação à vida cristã articuladora das urgências na ação evangelizadora. Não basta trazer a iniciação os fiéis, a evangelização, nossa, agora eles estão prontos, mas é preciso que eles cumpram, busquem e superem os limites da atualidade que se fazem urgentes. Os processos de iniciação supõem uma igreja em estado permanente de missão, dedicada não apenas ao anúncio, falar, mas também a busca de caminhos que consolidem a vida cristã. E é muito importante eles demonstrarem aqui a iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal. A missão de iniciar na fé coube na igreja antiga a liturgia e a catequese. Ambas caminhavam de mãos dadas, intimamente unidas em um processo chamado de iniciação cristã, que tinha como centro a imersão no mistério de Cristo e de sua igreja. Tudo isso acontecia num clima de espiritualidade, oração, celebrações e ritos, enfim, em um clima mistagógico. O segundo e mais longo tempo, o catecumenato, dentro da qual nasceu a catequese, passou a denominar todo o processo iniciático. Não é uma crítica, mas a catequese hoje tomou esta frente do processo da iniciação cristã. É na catequese que a criança, o jovem, o adolescente, o adulto é preparado para o sacramento do batismo, é preparado para a Eucaristia, é preparado para o sacramento da confirmação, conhecido por nós como crisma. Depois de falar sobre isso, o documento nos fala, um lindo tópico, a iniciação, como um mergulho pessoal no mistério de Deus. Aqui já começa a nos falar do batismo, mergulho, e este mergulho é pessoal no mistério de Deus. Não podemos fazer do batismo apenas um gesto simbólico, apenas uma celebração pessoal e também uma celebração de festa, mas um mergulhar em Jesus. Olha o que nos fala sobre este mergulho, o documento. O mergulho no mistério de Deus, que orienta todo o processo iniciático, possui um caráter fortemente simbólico. O símbolo aponta para o algo mais, que a relação entre dois ou mais indivíduos é capaz de produzir e comunicar, mexe com sentimentos e fortalece compromissos, como acontece, por exemplo, com a bandeira de um país ou a aliança que os casais usam. O batismo é um sinal, é uma aliança que nós temos. E fala também da iniciação à vida cristã, um novo mergulho ao mistério de Cristo. Fala do mistério de Deus e agora do mistério de Cristo dentro da igreja. O mistério carrega um aspecto de segredo. Ele é experimentado e vivido apenas pelos iniciados. Importante esta frase, o mistério de Cristo, aqui no caso, carrega um aspecto de segredo. Ele é experimentado e vivido apenas pelos iniciados. Daí a importância da iniciação cristã. As dimensões teológicas da iniciação à vida cristã.
É por causa deste ponto que eu disse que considero o capítulo 3 o centro, o fundamento deste documento. Aqui vem as questões teológicas que nos falam sobre o sacramento do batismo, o banho batismal, nos falam sobre o processo da confirmação e principalmente de experimentar Deus Trindade através de um sacerdócio comum que recebemos e nos alimentamos através da Eucaristia. A imersão, percebam que a palavra aqui é imersão, que nos liga ao batismo, que é a porta de entrada da iniciação cristã. A imersão no mistério de Cristo mediante a Igreja. Falamos do mistério de Deus, o mistério de Cristo com o Espírito Santo e agora como isso acontece na Igreja. Acontece se a Igreja for uma Igreja querigmática e missionária. O anúncio tem por objeto Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Por meio dele se realiza a plena e autêntica libertação do mal, do pecado e da morte. Nele, Deus dá a vida nova, divina e eterna. A Igreja precisa anunciar este querigma, esta fonte inicial, que é Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que morre e ressuscita por amor a todos nós. A Igreja precisa anunciar este querigma, esta fonte, mas ela precisa ser missionária. A Igreja também precisa ser uma comunidade mistagógica e materna. Mistagogia aqui significa a beleza da liturgia, a beleza dos ritos, mas não só isso, não um rigor ritual, também deve ser mãe. Aqui lembramos uma encíclica do Papa João XXIII, Mater et Magistra. A Igreja deve ser mãe, mas também educadora. Aqui nós temos, no capítulo 3º, o ritual da iniciação cristã de adultos, e que diz que hoje em dia a Igreja necessita de processos de iniciação para evangelizar e formar discípulos missionários que de fato assumam o projeto do reino. A Igreja, a partir do Vaticano II, propõe a experiência catecumenal a ser adaptada com características adequadas ao nosso tempo. Temos um processo que serve de inspiração exposto no RICA. RICA é o ritual de iniciação catecumenal de adultos, ou ritual inicial de iniciação de catequese para adultos, dividido em 4 tempos denominados pré-catecumenato, catecumenato, iluminação, purificação e mistagogia. A Igreja, então, pede que a catequese, principalmente de adultos, alcance esta questão da mistagogia. E na página 58 é importante ressaltar um belo quadro geral da iniciação à vida cristã, catecumenato pré-batismal conforme o RICA. Nós temos aqui um quadro comparativo do primeiro tempo, do segundo, do terceiro e do quarto tempo necessário para uma iniciação cristã. Os sacramentos da vida da iniciação cristã, como eu já disse, o documento fala a parte teológica, cita documentos do Concílio Vaticano II sobre o sacramento do batismo, da confirmação e da Eucaristia, fala do fruto da iniciação e termino este programa com a frase final deste capítulo. Necessitamos ser incessantemente iluminados pela claridade que surge no ministério de Deus Pai, manifestado em seu Verbo encarnado, mediante a ação do Espírito Santo. Vivemos em um estado contínuo de conversão, de missão e de compromisso com o Senhor, seu plano salvífico e sua Igreja. Muito obrigado a todos e até um próximo programa.